Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. A interpretação de que o anticristo vem da Europa, ela é tradicional. Até lá na igreja que eu congrego em Campina Grande, eles pensam assim, a visão oficial dessa igreja onde eu costumo ir, é que o anticristo vem da Europa. É uma visão tradicional do círculo pré-tribulacionista. Até mesmo os pregadores e escritores de livros que eu admiro e que eu sigo, que são referência para o mundo, que são do Dallas Theological Seminary, do Seminário Teológico de Dallas, eles também pensam assim. Eu penso diferente. Só para você entender que eu sou um pré-tribulacionista, que sou uma espécie de corpo estranho no meio. Então a minha opinião, ela é diferente do pré-tribulacionismo convencional. Normalmente, pré-tribulacionistas acreditam que o anticristo vem da Europa. Por quê? Porque eles acreditam que o anticristo tem que vir dos resquícios do Império Romano. Um dos versículos que são usados para se justificar essa ideia é Daniel capítulo 9, versículo 26. Porque lá está escrito que o povo do príncipe que virá, que é o povo do anticristo, o povo do príncipe que virá destruirá a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus. Essa profecia foi feita por volta de 600 anos antes de Jesus nascer. Então Jesus nasce, tem um templo dos judeus de pé, que era chamado de templo de Herodes, porque ele tinha feito algumas modificações, edificações, e era grandioso, uma maravilha daquela época. Mas poucos anos depois da morte de Jesus, o mesmo templo e a cidade dos judeus são destruídas. Ora, 600 anos antes de Jesus nascer, o anjo já tinha dito a Daniel que o povo do anticristo destruiria a cidade e o templo. No momento em que a profecia é feita a Daniel, não existia templo, não existia cidade, porque estavam destruídos pelas 3 incursões do Império Babilônico à terra dos judeus. Tanto é que o próprio Daniel teve as revelações que teve no livro que leva o seu nome, na terra da Babilônia. Mas o anjo está anunciando ali implicitamente que a cidade vai se reerguer, o templo vai ser reconstruído, mas vão ser derrubados de novo. E curiosamente ele diz, quem destruiu o templo e a cidade é o povo do príncipe que virá. Então é lógico que quem destruísse o templo e a cidade depois de erguidos seria um povo do anticristo. No ano 70 depois de Cristo vem Tito e invade com 6 legiões que estavam estacionadas no Oriente Médio, Jerusalém, Israel, quebram o templo, destroem tudo, aquela coisa, aquela confusão. Aí fica registrado na história que os romanos, aspas, destruíram Jerusalém, o templo, como havia sido previsto em Daniel 9, 26. Qual a conclusão lógica a se tirar? Ora, os romanos são o povo do anticristo. Porque o povo do príncipe que virá serão aqueles, esse povo será aquele que destruirá a cidade e o templo quando eles se erguerem novamente. E é por isso que existe essa ideia. O que acontece? O Império Romano do Ocidente, de onde se originou o Império Romano como um todo, ele se esfacela como bolacha creme crack envelhecida, com os ataques dos bárbaros germânicos. E à medida que o tempo passa, o antigo Império Romano do Ocidente se transforma no que hoje nós chamamos de comunidade europeia. Então a Europa é o mesmo lugar, é o antigo Império Romano do Ocidente. Por causa disso, as pessoas concluem que se o povo do anticristo é o povo romano e o Império Romano do Ocidente se transformou na Europa, então o anticristo tem que vir de lá, ele tem que ser um estadista europeu. É esse mais ou menos, a grosso modo, é mais ou menos por aí que se baseia o raciocínio dos que defendem essa ideia. Existem algumas lacunas que não foram preenchidas nessa interpretação, que deixam insustentável esse pensamento. Mas, só para que você entenda, e o pessoal também que está ouvindo aí acompanha o raciocínio, existem basicamente 2 linhas interpretativas com base no mesmo versículo. Uma é essa, que o pessoal fala que ele vai vir da Europa, vai ser um estadista europeu. Então, qualquer pessoa que surge, o pessoal já começa a fazer as apostas se ele é ou não é o anticristo, né? Hoje em dia eu acho que o que está mais em alta é o tal do Emmanuel Macron, né? O pessoal está pensando muito que é ele, mas daqui a pouco se ele sair aparece outro pessoal, diz, não, agora é esse. Sempre assim, nessa especulação. Só que tem uma linha que diz assim, não, o Império Romano ele deixou de existir faz muito tempo, ele foi se transformando, passou por uma mutação, ele se transformou no Sacro Império Romano, quando ele foi cristianizado, depois ele virou apenas a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Católica de hoje em dia. Então, o povo do anticristo previsto por Daniel 9, 26, na verdade, é o povo católico. Então, quem vai ser o anticristo? O Papa. Tem essa linha, tá, gente? Algumas comunidades evangélicas pensam assim,
mas talvez os defensores oficiais dessa visão sejam os adventistas. Eles defendem isso oficialmente e abertamente. Mas tem gente em meio às nossas comunidades também que pensam do mesmo jeito. As duas interpretações para mim estão equivocadas, por várias razões. A primeira e mais importante é porque a palavra povo, que aparece lá em Daniel 9:26, que é traduzida de uma palavra hebraica. Grego é só o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é hebraico e algumas porções em aramaico, como é o caso do livro de Daniel. Mas a palavra povo ali, ela vem de uma palavra hebraica que significa etnia. Antigamente a gente falava raça, né? Na nossa ignorância. Sabemos que só tem uma raça que é a humana, mas há várias etnias. Então ele está falando ali sobre a etnia do povo do anticristo. Porque há uma diferença entre etnia e cidadania. Você pode ter dupla cidadania, mas sempre uma única etnia. Por que isso é importante? Porque na época, por exemplo, do Novo Testamento, você vê Paulo sendo interpelado por um oficial romano que queria saber quanto ele tinha pago para ser cidadão romano. É importante essa discussão, porque a gente está falando sobre o povo do anticristo, mas o texto que foi traduzido por povo fala de etnia e não de cidadania. Então, quanto Paulo pagou para ser cidadão romano? O homem pergunta para ele. Aí ele diz: olha, eu não paguei nada não, eu sou de nascença. Aí a gente se confunde, porque a gente diz: ué, e Paulo era romano de nascença? Porque ele nasceu no sudeste da Ásia Menor, em Tarso. Ele era filho de hebreus, foi até circuncidado ao 8º dia. Como é que ele diz que nasceu romano? Ele não tem nada a ver com a Península Itálica, ele não nasceu lá. É porque naquela época existia uma lei estabelecida pelo Império Romano, que quem pagasse pelo título de cidadão romano, virava cidadão romano. Ele tinha um papel, era um título pago, e ele diz: não, eu sou romano, eu tenho um título de cidadão romano. Tinha que pagar uma grande quantia. Como o próprio oficial perguntou a Paulo: eu paguei uma quantia muito alta, tu pagou quanto? Eu quero saber se tu pagou a mesma coisa que eu. O próprio oficial romano que manda bater em Paulo. Mas se a pessoa paga pelo título de cidadão romano, a partir dele, a sua prole, os seus descendentes, nascem cidadãos romanos. Então Paulo conhecia os seus direitos, né, e disse: eu sou romano de nascença. Por quê? Ou o pai, ou o avô de Paulo, ou algum antepassado tinham pago pelo título de cidadão, e ele nasceu dentro da lei como cidadão romano. Não que ele tivesse nascido lá, ou que ele fosse etnicamente descendente de romanos. Não, ele era judeu, hebreu de hebreus, e tinha a titularidade de nascença pela lei dos romanos. Por que isso é importante? Porque em Daniel 9:26 diz que o povo cuja etnia, a palavra do hebraico, se traduzida para o português, seria etnia. Tanto é que a versão grega do Antigo Testamento, que foi preparada por volta do ano 300 a.C., que é chamada de Septuaginta, que foram 70 judeus que traduziram do hebraico e aramaico para o grego, né, que é por isso que é chamada de Septuaginta, por causa do número de tradutores. Essa versão grega, inclusive, ela traduz a palavra do hebraico de Daniel 9:26 para etnon, de onde vem a nossa palavra etnia, etnon, né? Então então Daniel 9:26, ele não está falando do povo que porventura tivesse uma cidadania X, mas o povo cuja raça, né, cuja a etnia fosse igual à do anticristo. Os legionários que foram usados por Tito para invadir a cidade de Jerusalém naquele tempo, que ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo, eles não eram romanos. Tito era romano, mas os outros não. Então, se a Bíblia está falando que o anticristo ele vai ser identificado pelo povo cuja etnia é igual a dele, a gente tem que parar para pensar no que aconteceu ali historicamente, porque não foram os romanos que entraram em Jerusalém, destruíram o templo e tudo mais no ano 70. As 6 legiões usadas por Tito, que estavam estacionadas no Oriente Médio, eram da Síria, da Ásia Menor, do norte da África, do que a gente chama hoje de Jordânia. Eram todos descendentes de Ismael e de Edom, historicamente falando. E Tito, ele não determinou que estes homens, a seu comando, destruíssem o templo e a cidade, porque alguém poderia dizer isso. Tudo bem, não eram romanos, os legionários não eram romanos, mas foi pela ordem de um romano. Pelo contrário, os registros históricos, como o livro dos Hebreus, que contém uma obra de 6 tomos de um homem bem famoso entre os evangélicos, que a gente chama ele de Flávio Josefo. Na verdade o nome dele é hebraico porque ele era judeu, né? É Yosef ben Mattahu HaKohen, o nome dele. Esse homem, Flávio Josefo, ele escreveu um livro de 6 ou 7 tomos que se chama Guerra dos Judeus. Essa obra, ela está inserida na obra O Livro dos Hebreus, que é o livro que a gente conhece, que a gente vê nas livrarias evangélicas.
Lá ele conta a história do que aconteceu. Flávio Josefo, segundo se consta, estava do lado de Tito no momento da invasão no ano 70. E ele diz que Flávio Josefo diz que Tito dava ordens que o povo parasse e não fizesse o que estavam fazendo, destruindo, matando e derrubando tudo, roubando, saqueando, porque não era esse o interesse. Não, Roma nunca fez isso. Roma dominava, controlava, mas preservava as edificações das nações, das culturas, impérios anteriores. A língua falada no Império Grego era a língua grega do Império anterior. As religiões dos povos conquistados eram praticadas. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, conforme o costume judeu, e por aí vai. Os romanos não tinham essa mania, esse costume de destruir, pulverizar, esmigalhar as culturas e os povos por pura birra. Não faziam isso. Mas os legionários, essas 6 legiões pegas por Tito, eles tinham ódio dos judeus, que eram descendentes de Ismael, de Edom, que Esaú e Ismael tinham feito aliança, e eles acabaram sendo inimigos eternos do povo judeu. Talvez por causa daquele sentimento, por terem sido preteridos pelos seus pais. E Ismael, que era o mais velho, foi deixado de lado e ele escolheu Isaac. Esaú era o mais velho, foi deixado de lado e foi escolhido Jacó. Então eles acabaram fazendo alianças, e esse sentimento contra a paternidade, contra essa ideia, ela foi desenvolvendo dentro dos descendentes deles, e eles continuaram sendo os eternos inimigos do povo judeu até hoje. Até hoje é assim. Então quando eles entram na terra, eles aproveitam, é como se eles tivessem a faca e o queijo na mão, e contra as ordens de Tito eles fizeram o que eles fizeram. Tem inclusive um outro historiador chamado Públio Cornélio Tácito. Ele não é conhecido dos evangélicos, mas o próprio Públio Cornélio Tácito, ele registra que as legiões, formada por um contingente muito grande de árabes, que é assim que ele coloca no livro dele, pela inimizade eterna de vizinhos que havia entre eles e os judeus, eles não seguiram as ordens de Tito e fizeram o impensável, destruindo tudo, causando aquele terror. Em outras palavras, essas legiões eram formadas por províncias conquistadas do Império Romano. Do ano 15 depois de Cristo para frente, o Império Romano estava muito grande e eles mudaram a administração. Então eles fizeram o seguinte: eles contrataram homens das províncias conquistadas, e esses soldados provincianos, eles passaram a receber um soldo, para eles trabalharem para o Império Romano, e se tornaram os que são chamados de legionários. Eles faziam parte de legiões de 5.000, 6.000 homens, mas não eram romanos, eles eram soldados provincianos. E eles separaram uma guarda de confiança para guardar as edificações, as tendas dos romanos, os generais e tal, etc., que eram a guarda pretoriana. Essa sim, é só formada por romanos. A guarda pretoriana é uma coisa, os legionários é outra coisa. Quando os legionários das 6 legiões estacionadas no Oriente Médio foram convocadas por Tito para invadir Israel, já eram inimigos dos israelenses. Esse é o povo do anticristo e não os romanos. Ele está falando sobre uma etnia dos descendentes de Ismael e de Esaú, no meu ponto de vista. Então, uma das razões por que eles acham que vem da Europa é por causa disso, tá? Essa é uma das razões. Mas, pelo que a Bíblia parece indicar, e quanto mais você vai lendo sobre o anticristo, você vê que tudo vai se encaixando perfeitamente bem. O anticristo, ele há de vir da região do Oriente Médio, onde toda a Bíblia, na verdade, se desenrola e se desenvolve. Ele vai fazer parte da mesma região de sempre. Jesus pede a João para escrever 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor, e há uma delas, que é esta, que se encontra em Pérgamo, que é na costa oeste da Turquia. Ele diz: escreve aos irmãos que estão lá e diz: eu sei onde tu estás onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, que é na costa oeste da Turquia. A atual Turquia a região já foi chamada de Anatólia, Ásia Menor. Hoje a gente chamaria de Turquia, mas é o mesmo lugar. Aí ele diz: tu estás aí onde o trono de Satanás está. Isso é Apocalipse 2,13. Aí no capítulo 13, versículo 2, diz que o dragão deu à besta grande poder, autoridade e o seu trono, que o próprio livro já diz que estava na Ásia Menor, na costa oeste da Turquia. Isso quer dizer que cada vez mais a Bíblia vai se confirmando de que o anticristo, quando ele estiver reinando sobre a terra, ele vai reinar a partir desta região que fica ao norte da terra de Israel e não da Europa, como se pensa até hoje. E há muitos outros textos que poderiam corroborar esse pensamento. Mas basicamente, a razão por que as pessoas acham que vem da Europa é essa aí. É uma má interpretação, no meu ponto de vista, de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Tá?